Olá, gente, tudo bem? É um prazer ter você aqui no seu programa, no nosso programa Varela Torres, Momento Jurídico. Hoje vamos falar a respeito de um tema que é novidade aqui em nosso programa. Vamos conversar um pouco a respeito do agronegócio, né? E o tema de hoje, a importância do crédito no agronegócio. E aí temos aqui mais uma vez no nosso programa um convidado muito especial, é o Dr. Florisvaldo de Araújo Neto. Ele é advogado e presidente da Comissão de Direito Bancário. Dr. Florisvaldo, prazer ter você aqui mais uma vez conosco. Prazer é meu, gostaria de agradecer, levar mais uma vez informações aos seus telespectadores de um tema tão importante que nós temos sido provocado lá na Comissão de Direito Bancário. Muito obrigado. Se você está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. Se você assiste aqui na Rede Capital de Comunicação, peço aí que você nos ajude divulgando o nosso programa, tá bom? É sempre um prazer aí ter você conosco. Doutor Florisvaldo, olha só, o que é que vem a ser essa questão aí? Crédito no agronegócio. Isso é uma questão pouco divulgada, mas que está sendo muito discutida nesse momento, né? A importância do crédito no agronegócio. Nós vemos que a realidade do produtor rural hoje em dia, para custeio, para pagamento de fornecedores, para investimento, né? A gente vê que muitas das vezes não tem o capital de giro, o capital social ali para investir no negócio. Então, para fazer competição, fazer frente aos grandes produtores aí, eles precisam do crédito para se organizar. Então a gente vê que nós notamos uma importância grande nisso aí, nessa questão do crédito, o manejo do crédito ali na propriedade rural. E hoje tem muitas opções de acesso a esse crédito hoje? Sim, hoje temos muitas opções. Tem vários bancos aí, cooperativas de crédito que fornecem, né, que disponibilizam crédito para ser tomados pelos produtores rurais. Temos algumas perguntas aqui, como sempre, nossos telespectadores, tá? E a primeira delas é o seguinte: nesse momento de pandemia, como ficam aí as dívidas do agronegócio? Uma pergunta bem relevante, né? Muito importante no atual momento, que teve muita gente que teve sua produção aí perdida, né, paralisada. Bom, nós temos uma novidade que poucas pessoas sabem, inclusive exclusividade para o seu programa, do colega Flávio. A resolução do Banco Central 4.840, ela prevê a prorrogação das dívidas, das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do crédito rural, tomadas para questão de custeio e financiamento, investimento para os produtores rurais. Então é bem bacana isso aí, muito pouca gente está sabendo dessa novidade. Então a gente está tendo aí uma prorrogação aí desse débito. A gente pode citar datas ou cada caso é um caso? A gente tem alguma matéria específica, uma legislação, um decreto? Na verdade, essa resolução 4.840, ela fala o seguinte, que as parcelas vencidas e vincendas a partir do 1º de janeiro desse ano de 2020, elas vão ser prorrogadas para após 15 de dezembro de 2020. Então, se você, produtor rural, que está em agosto, setembro, julho, com parcelas vencidas ou vincendas, vai conseguir prorrogar a sua dívida para o final do ano, né? Conseguir um ar ali para respirar. Entendi. E o produtor rural endividado, o que ele pode fazer assim nesse momento? A gente já viu aí que a gente pode fazer a prorrogação, né? Dessas parcelas em aberto. A gente pode trazer alguma coisa mais para eles? Isso, tem a nova lei, né, do agro, ali no seu artigo 13, ela cria um instituto que é para substituição de garantias, cria uma nova modalidade de afetação para o patrimônio do produtor rural. Então, nesse momento, o que se pode fazer? Ao renegociar os créditos com os bancos, com as cooperativas ali decorrentes do programa voltado para o produtor rural, realmente, a não ser que você se beneficie da portaria da resolução do Banco Central, você pode renegociar as suas dívidas e substituir a garantia. Nós sabemos que hoje em dia a hipoteca ela ainda é muito utilizada. Só que essa nova lei do agro, 13.896, ela veio para fomentar o crédito rural. E ali trouxe algumas novidades, que é a substituição de garantia. É um exemplo para melhorar o crédito diante da instituição financeira, né? Essa substituição da garantia, como é que seria isso na prática? Você consegue trazer para a gente? Sim. O artigo 13 dessa lei, ela trouxe o seguinte:
tem algumas propriedades rurais que elas podem ser dadas em garantia com registro direto no cartório de imóveis. Essa lei, inclusive, ela alterou a lei dos registros públicos, ela alterou o decreto 167, né? E ela veio para poder fomentar e deixar, é mais ou menos parecido com a alienação fiduciária, nós podemos dizer assim. Só que essa modalidade, ele não precisa de deixar em garantia a sua totalidade do imóvel. Ele pode deixar parte desse imóvel, facilitando assim o acesso ao crédito. Então ali facilita bastante a tomada do crédito. E seria para um crédito novo? Alguém que já tem um processo judicial, ele pode ser beneficiado dessa mesma legislação? Sim, é muito importante essa pergunta. Ele pode ser beneficiado por um crédito novo ou pelo crédito já atingido ali, né? Porque o que acontece hoje em dia, com essa crise, inclusive, as dívidas crescendo por juros e sobrejuros. O que acontece? Ao renegociar e ao substituir essa garantia, ele substitui por uma garantia melhor. O que acontece? Ao invés dos bancos, das instituições financeiras, terem que recorrer ao judiciário para constrição, depender de decisão judicial, não. E ali ele faz o processo administrativo junto ao cartório e junto ao produtor rural. E o que acontece? Pela substituição ele melhora o crédito, ele melhora o breading, que a gente fala, né? Ali na análise de crédito. Então, ele melhorando o crédito, ele pode renegociar a dívida com um risco menor, que consequentemente ali abaixa, dá uma queda brusca nos juros e condições melhores para pagamento, né? Então, ali fazendo um planejamento, pode-se utilizar desse instituto para melhorar a sua vida ali, a sua saúde financeira. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, mais uma pergunta do nosso telespectador, que diz o seguinte: qual a função dos bancos para ajudar na recuperação do agronegócio? Nesse momento, a gente nota que ali a função social do crédito rural e dos bancos para fornecerem o capital de giro para o produtor é muito importante. Então, a sua função social encontra guarida na questão de ajudar o produtor rural nesse momento de dificuldade com o seu capital de giro, com o seu custeio, com o seu manejo ali diário. Então, nós vemos que os bancos estão sendo muito parceiros, as cooperativas de crédito, as instituições financeiras estão sendo muito parceiros do agronegócio nesse momento. A gente sabe que o agronegócio ele tem uma pujança muito forte, né, aqui no Brasil, né? Dizem os estudiosos que não se usa aí 40% das terras para poder produzir, né, seja alimentos, né, seja para uso aí de pasto, de gado, seja o que for. E a gente pode afirmar que esse incentivo desses financiamentos para o agronegócio, eles só são positivos para o Brasil, né? Porque gera aí investimento em tecnologia, crescimento na produção dos mais diversos setores aí do grande bloco do agronegócio. Às vezes você pode estar achando em casa que é difícil ter acesso a esse crédito como produtor rural, mas na verdade não é. Tem muita cooperativa, podemos citar aqui Cressol, né? Cooperativa forte, atuando no interior aí do Goiás, tantos outros bancos aí conhecidos por todos, né? O próprio Cicobi também, aqui no Goiás é muito forte também, né? E a nível Brasil também. Então você pode procurar e você deve procurar para que você possa trazer algo de mais positivo aí para esse seu dia a dia no agronegócio, tá? Tem mais uma pergunta, tá? Que diz assim, ó. A gente tem uma solução aí plausível entre tomadores e credores? Sim. Desse contexto aí, né? Sim. Olha, nós fomos provocados algumas vezes por alguns colegas que atuam bastante junto aos produtores rurais. E o que a gente discutia ali naquela ocasião, na Comissão de Direito Bancário, era o seguinte: ajuizar ou não ações de revisão de crédito, de revisão de contratos. Nós achamos ali diante de uma solução pacífica, a mediação. O que a gente notou que os bancos estão fazendo, as cooperativas de crédito? Eles estão aceitando negociar bastante com os produtores rurais. Então, o que eles podem fazer? O que nós sugerimos, né? Primeiro, lógico, procurar assessoria jurídica de algum profissional ali habilitado, experiente na área, e procurar os bancos. Porque o que acontece? Hoje em dia, o produtor rural que tem uma dívida, ele comparece junto ao gerente do banco ali,
para parcelar, para renegociar. E ali, mediante a substituição de garantia, que é o patrimônio de afetação, ele pode ofertar para o gerente do crédito ali, olha, eu tenho uma produção X com custo X e vou receber e vou vendendo o meu produto a tal prazo. Serve para você, nós podemos renegociar dessa forma. Então, o advogado ele passa a ser ali praticamente um assessor financeiro para consolidar a dívida, o recebimento e renegociar junto à instituição financeira. Isso tem dado muito certo, muito mais certo que às vezes ali ir para o litígio, que é o litígio jurídico, né, ajuizar a ação. Então essa comunicação aí entre as partes, credor, devedor, ela tem sido hoje um divisor de águas no que se refere a resolver todos esses problemas. Mas se eu já tenho uma ação judicial aí em andamento, já está já com processo ajuizado, eu estou aí com, sei lá, às vezes o imóvel penhorado já, será que a gente consegue também essa renegociação? A gente teria alguma dica para o nosso telespectador que nos assiste? Muito boa pergunta, excelente pergunta, importante. O que acontece? Nós notamos que os bancos, ao conseguirem as concessões judiciais, as penhoras, tem todo um trabalho dispendioso, que é um caminho, uma via crucis, né? Que é praça, leilão. Então o que nós sugerimos nesse caso? Procure o seu profissional, o seu procurador, o seu advogado e vá à instituição financeira e procure renegociar, colocar as cartas na mesa, né? Como nós gostamos de falar, eu tenho uma penhora aqui, mas às vezes essa penhora não vai te ajudar. Podemos substituir a garantia ou, de uma outra forma, usar inclusive o artigo 13 da nova lei do agro, a 13.986. Eu te garanto aqui, se eu não pagar. E faz aquele planejamento financeiro. Olha, eu vou receber, a minha safra vai ser assim, assado, tal prazo. E eu substituo aqui, finalizando assim, inclusive, um processo judicial que demandaria ali custo e mais despesas para ambas as partes, né? Estamos chegando aí ao final do nosso programa, né? E queria que você fizesse suas considerações finais a respeito do tema. Muito bom ter você mais uma vez aqui conosco, né? Sempre inovando. Mais uma novidade aqui no programa Varela Torres, né? O Dr. Florisvaldo aqui tem nos ajudado, ele que é especialista nessa parte aí, presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Goiás. Olha, o que eu digo para o seu telespectador, Flávio, seja ele o profissional do direito, seja ele o produtor rural, que procure se conscientizar mais, procure mais conhecimento sobre essa nova legislação. Porque o crédito rural está aí, nós sabemos que vários programas do governo federal, inclusive, estão sendo disponibilizados com carência. É um exemplo grande que nós sabemos que é o FCO. Então, assim, há juros baixos, há carência, a grande carência para começar a pagar. E o que pode te ajudar, produtor rural, o que pode te ajudar, colega advogado, a estruturar um negócio e um divisor de águas, como você falou, Flávio. A falência ou o sucesso de um produtor rural pode estar nessa questão da nova legislação, da renegociação das dívidas. Conheça mais do crédito rural. É isso que eu tenho para ponderar. Muito bom. Obrigado aí você que nos assiste aqui no nosso programa. Espero que tenha gostado do tema. Deus te abençoe e até a próxima.